Esse Partial Creation Tools ele é muito interessante. Por quê? Porque ele faz para a gente, né, uma criação de elementos, uma divisão automatizada de lotes. Né? E tem alguns macetezinhos que é chato dessa ferramenta, ele é um pouco chato. Então a gente vai aprender a fazer, trabalhar com esses elementos aqui hoje. Seguinte, pessoal. Uma outra forma, né, de você trabalhar esses sites, né, esses elementos, é o seguinte. Você pode, né, por exemplo, se você tem uma quadra, né, principalmente para estudos conceituais. O que são estudos conceituais? São estudos preliminares, pré-projetos, né, são estudos aí prévios. Né? O que acontece? Se tiver, geralmente, né, você vai dividindo as quadras e depois você faz a divisão dos lotes. Né? Cada um tem uma metodologia, né? Geralmente o pessoal da arquitetura e tudo mais, que trabalha, né, com essa divisão. Mas aqui a gente tem dá para a gente fazer uma demonstração aqui, né, uma suposição de uma metodologia aqui que talvez possa te atender, que é o seguinte: suponhamos que você dividiu todo o seu loteamento e aí das quadras e depois foi dividir os lotes. Correto? Faz ali aquele estudo prévio, né, conceitual, vai desenhando mesmo ali as quadras. Aí o que dá para fazer aqui? Bom, você tem essa quadra, como é que eu faço a divisão dela automática? Você vai vir aqui na ferramenta Parcel, e aí esse primeiro passo, você pode vir aqui, ó, Create Parcel from Objects, tá? O primeiro passo é aqui, tá? Então clica aqui, seleciona a borda da sua quadra, correto? Dá Enter, e aí vamos colocar aqui um novo site para ela aqui, ó, Create New, tá? Vamos colocar ela dentro de outra quadra, Create New. Você vai colocar aqui, ó, o nome da sua quadra. Você pode colocar assim também, ó, Q03, por exemplo, né? Ou tudo junto, aí depende dos seus dados aí que você quer inserir, tá? E aí vamos colocar aqui o estilo do parcel, correto? Vamos colocar a layer dele, o segmento dele, as labels, correto? Vamos colocar aqui as labels de cota, né, para cada linha e para as curvas, beleza? E vou dar um OK. Pronto. Aí, nada mais, nada menos do que ele fez foi adicionar aqui um parcel grandão do limite da minha quadra. Certo? Aí, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou pegar e aí eu vou vir novamente aqui na ferramenta Parcel. Ó. Então, o primeiro passo é esse daqui, não tem como escapar dele, tá? Então, o primeiro passo é vir aqui, Parcel from Objects. Você tem que ter uma base para você começar, tá? Dá para criar sem ter a base? Dá para criar sem ter a base também, mas é chato pra caramba. Então, você vem aqui em Parcel Creation Tools, clica aqui nessa ferramenta, tá? A base que eu falo é um norte, tá, pessoal? Para você seguir, correto? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai clicar aqui na ferramentinha, ó, nessa ferramentinha aqui, Create Parcel, correto? Ou você pode vir aqui já, ó, de cara, Slide Line Create. Mas ó, vamos lá, o que esse botão faz? Esse Slide Line Create nada mais é do que slide seria deslizar, né? Você vai criar os lotes, né? Você vai dividir esses lotes que já estão aqui, né? Essa parcela maior em parcelas menores. Então você vai clicar aqui e aí ele vai abrir essa janela para você. Tá? Então os passos tem que ser esses, tá, pessoal? Não tem como você fugir muito disso, não. Aí você escolhe o site. Por que você está fazendo essa escolha tudo de novo? Por quê? Nós criamos uma parcela maior, correto? Agora nós estamos criando várias parcelas menores, tá? Nós estamos criando várias parcelas menores. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer o seguinte: selecionar todas as configurações que você precisa para poder criar essas parcelas menores que são os nossos lotes. Perfeito? Então você vai clicar aqui, ó, limites, vamos colocar limites de lote, beleza? Coloca layer, aquele esquema todinho, né, daquela janela anterior que a gente viu, dá um OK, beleza, não vai acontecer nada. Aí o próximo passo ele vai pedir para você aqui, ó, selecione a parcela, né, que você quer subdividir, select parcel. Então você vai selecionar esse elemento, tá? Não é a borda dele, tá? Tem que ser esse elemento aqui, ó. Clica nele. Aí beleza. Nós estamos fazendo aqui meio que ao contrário, né? Meio que dá para você intercalar esse espaço. Bom, eu já cliquei na ferramenta, ele está pedindo para eu selecionar o primeiro ponto da frente e o segundo ponto da frente, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou selecionar esse primeiro ponto, vamos fazer assim, já que eu já estou fazendo dessa forma, né?
Vamos selecionar o primeiro ponto aqui da frente. Vamos pegar aqui o endpoint. Eita. Aí, ó. Vamos pegar aqui o outro endpoint. Tá? Quando você quer pegar o endpoint, para você que ainda não tem essa técnica, né, não domina, basta você digitar end, tá? No teclado e dar enter, beleza? Que ele pega o endpoint mais próximo, beleza? Então, clicou aqui. Aí agora, o que ele está pedindo aqui, pessoal? Especifique o ângulo. O que é o ângulo? É o ângulo em relação a essa linha. Tá? É o ângulo em relação a essa linha, né? Que vai dividir os lotes aqui, ó. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ligar o Snap de novo, vou clicar aqui, e aí você dá uma direção, tá? Ou digita esse ângulo, beleza? E aí eu vou clicar aqui também, ó. É perpendicular. Aí, beleza. Ele me deu um aviso que ele não achou solução, tá vendo? Ó, nenhuma solução encontrada. Ajuste os parâmetros do parcel, né, na janela de layout. E aí, é o que acontece? É porque eu não alterei essas propriedades aqui, ó. Então, vamos para essas áreas aqui, tá? O que são essas propriedades aqui, ó? Área mínima. Qual que é a área mínima que você precisa, né, que você vai aplicar aqui? Eu vou aplicar a mesma que a gente tem, ó, 252 metros quadrados. Então, vamos colocar 252 aqui. Qual que é a largura mínima da frente? Eu vou colocar 12 metros. Então, vamos colocar 12 metros aqui, ó. Mínimo frontage. Tá? Usar um afastamento de offset, né? Tá vendo aqui na figurinha ó, que ele mostra? Esse afastamento, para falar a verdade, eu nunca consegui usar ele. Eu já tentei de cabeça para baixo, cabeça para cima. E assim, já deu diferença, mas nunca foi algo útil pra gente. É como se a gente tivesse trabalhando da calçada, né? Fazer essa divisão para dentro ali. Correto? Mas para mim nunca funcionou, nunca ficou legal, não. Então eu vou deixar negativo aqui, vou deixar não. Beleza? Aí, beleza. Frontage offset, você pode deixar qualquer valor aqui por enquanto, porque você deixou não aqui. Largura mínima. Tá? Anota aí, ó. Anota aí, tira um print da tela aí, ó. Minimum width, largura mínima. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar 10 metros, por quê? É uma largura menor do que a frente do lote. Eu poderia ter uma frente do lote de 15 e usar uma largura mínima de 15 também, não tinha problema nenhum. Igual eu estou usando uma frente de 12, poderia usar 12 aqui também, eu vou usar 10. Profundidade mínima. Essa profundidade mínima, pessoal, é a profundidade do lote aqui, é o valor da lateral do lote. É daqui, ó, onde eu estou com um ponto aqui, até esse ponto aqui. Beleza? Só que ela não pode ser muito grande, né? Então, vamos colocar uma profundidade mínima aqui de 10 metros, tá? Por quê? Porque ele vai dividir todo esse... Tá vendo? Ele já até fez aqui, né? Quando eu mudei aqui, ele já fez a alteração pra gente, ó. Como se fosse uma prévia, né? Como se fosse uma prévia ali, certo? E aí, beleza. Então, vamos continuar aqui, ó. Profundidade mínima, 10 metros. Usar profundidade máxima, aí você pode colocar sim, né? Colocar uma profundidade máxima aqui de 15, por exemplo, ó. E aí ele não vai conseguir gerar aqui pra gente. Por quê? Porque ele não vai encostar lá no fundo, certo? Então, eu vou colocar aqui que eu não vou usar uma profundidade mínima, tá? E aqui eu tenho uma metodologia, né? A forma que ele vai fazer a divisão das áreas, né? Que ele vai considerar as áreas de esquina. Então, eu tenho duas soluções aqui. E aí, percebe que quando eu mudo aqui, ó, ele muda, tá vendo? Fazer a distribuição da área de esquina nesse formato, nas curvas, né? Ou fazer nesse formato aqui, ó. Correto? Fazer essa distribuição nesse formato. Beleza? E aqui eu tenho essa opção. Modo automático, que nada mais é a divisão, né? Automatizado. Se eu colocar off, ele não vai dividir. Correto? Então, eu deixo on para ele dividir automaticamente para mim. E aí, o que eu quero fazer com a área remanescente, né? Não tem aquela área remanescente que a gente faz, né, lá na hora de fazer o projeto, sobra uma área e tal, o empreendedor deixa ela como área remanescente. Então, é a área que sobra aqui dessas configurações que a gente fez. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma parcela dessa área remanescente. Então, ele vai criar uma parcela aqui, tá vendo? Dessa área remanescente. Ele vai inserir essa área na última parcela. Ó, tá vendo? Ó, tem diferença, ó. Tá vendo? Ou ele vai redistribuir essa parcela em todas as áreas.
Essa daqui, se você estiver usando esse critério de frente mínima, ela não é tão legal. Por quê? Mesmo com esses 12 metros aqui de frente mínima, né, ele vai inserir aqui valores, né, para redistribuir esse ângulo, respeitando a área, respeitando esse valor, né, de frente mínima, respeitando a área, ele vai redistribuir o que sobrou. Aí não vai ficar com 12 metros e nem vai ficar com 252 metros quadrados, vai ficar uma média ali. Beleza? Ele vai fazer esse cálculo para redistribuir. Então a gente vai colocar aqui, ó, para ele inserir na última parcela ou criar uma parcela a partir dela. Vou colocar para criar uma parcela a partir dela. Beleza? Aí quando você passa o cursor aqui dentro, ó, ele já aparece aqui, ó, aceita o resultado, sim ou não? Né? Se eu clicar não, ele volta à janela anterior para eu inserir aquele ângulo de novo. Eu vou clicar sim, e aí ele vai dividir para mim os lotes. Ó. E aí eu dou Enter para sair aqui se eu quiser. Ou eu posso, por exemplo, fazer uma análise. Ó, o comando ainda está meio que ativo, tá? Vou fazer uma análise o seguinte, ó. Percebe que ele não dividiu os lotes ao meio. Ó. Os lotes estão com 504 metros quadrados e deveria ser 252. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessa opção, ó, Line. Tá? Vou clicar aqui, ó, entre dois pontos. Clico aqui. E aí eu vou clicar nesse pontinho aqui médio, né, porque eu quero dividir ao meio, eu vou pegar o midpoint, ó, digito mid, enter, e vou selecionar até aqui, ó. Até o meio aqui. E aí ele vai dividir para mim. E aí eu vou dar enter, vou dar ESC para sair do comando, e tá feito a minha divisão de áreas aqui para mim. Perfeito? Já fez aqui para mim toda a divisão de área. Eu vou diminuir essa escala aqui. Vamos colocar aqui numa escala 1 para 500, para ficar mais organizado aqui. Tá? Então, basicamente, o que ele faz? Ele faz a divisão para a gente automática, né? Respeitando alguns critérios. E isso agiliza demais o nosso processo. Tá? Agiliza demais o nosso processo aí de divisão de áreas. Simplesmente, pessoal, simplesmente utilizando essa ferramentinha aqui, ó. Partial Creation Tools.